Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Imaculada, Mãe Nossa, Mãe de Deus, olha por nós sempre para que possamos viver a fidelidade ao chamado do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Amado ouvinte, chegamos ao final de semana, hoje sábado. Vamos nos preparar para uma bonita celebração amanhã, dia do Senhor, o domingo, a ser bem vivido na nossa paróquia, na nossa comunidade. Não deixe de participar, de ser um agente ativo, proativo no coração da sua comunidade, da sua paróquia. O livro, na página 98, do Bispo Fulton Sheen, O Corpo Místico de Cristo, nos ensina que a eternidade do Senhor não pode ser limitada pelo tempo, nem sua onipresença por um lago que seja ou um monte. América, Europa, Ásia, o Polo Norte, o Sul tropical, o Oriente contemplativo, o Ocidente ativo, todas as partes do mundo devem demonstrar sua presença, sentir seu amor e ter o cuidado de seus flancos. Mas como pode ser isto feito, a não ser que ele assuma um outro corpo, pelo qual viverá e por meio do qual marchará por todas as eras como Cristo eterno, o mesmo ontem, hoje e sempre. A Igreja é aquilo sem o qual Cristo estaria imperfeito e limitado. É aquilo que faz com que Belém reviva em cada batismo e o cenáculo em cada missa, o ensino aos doutores no templo, em cada definição o perdão a Pedro, em cada absolvição e a crucifixão e a cada perseguição. Não fosse pelo novo corpo, onde Cristo teria as bocas para pregar aquilo que é a palavra da vida? Não fosse pelo corpo místico, onde Cristo encontraria os lábios para proferir o perdão aos ladrões arrependidos? Não fosse por este corpo, onde encontraria as mãos para impor às criancinhas, os pés para receber os ungüentos de outras Madalenas, o peito para receber o abraço de outros Joães? Não fosse por esse corpo, onde Cristo encontraria uma cabeça visível para articular a própria voz e trazer as almas à unidade sob o mesmo Senhor, a mesma fé e o mesmo batismo? De outro jeito, poderia ele, como Deus encarnado, consolar as viúvas, além daquela de Naim, visitar os confrades, além daqueles de Betânia, participar das bodas, além daquelas de Caná, chamar outros apóstolos, além daqueles do lago, converter outras mulheres, além daquelas da Samaria, e outros homens, fora os centuriões no Calvário? Como poderia o Deus homem demonstrar mansidão a outros soldados carrascos, paciência a outros discípulos tímidos, amor a outros publicanos, afabilidade a outros Judas, perdão a outros malfeitores, dedicação a outros Joães, afeição por outras Marias, sabedoria a outros doutores da lei, exceto através de outro corpo, com cujos pés ele poderia passar de Jerusalém para o mundo, com júbilos, cujos lábios ele poderia falar a nós que chamamos-nos modernos? O cenáculo está em nossas cidades, pois usando de outras mãos, elevamos ao Pai o cálice de seu sangue derramado para a redenção de muitos.
Cafarnaum está à margem de todas as nossas águas, pois chama para si outros que são pescadores, homens. Nazaré está em Lourdes, como Maria Imaculada cuida de novos filhos, irmãos de Cristo e filhos do Pai Celestial. Cristo está à nossa porta. Se não o virmos hoje, vivo em seu corpo místico, então não teríamos visto vivendo há 2000 anos atrás, em seu corpo físico. Se não acreditarmos que o corpo místico é divino, porque também é tão humano, então não acreditaríamos que o corpo físico fosse divino, porque foi crucificado. E se largarmos o Senhor Jesus, não é porque Ele está muito longe, mas porque Ele está muito perto. Eis que estou à porta e bato. Uma passagem muito bonita, muito oportuna para nós nesse tempo em que vivemos. O Senhor nos convoca. Veja que o texto nos mostra que são os filhos deste corpo místico que é a igreja, que de agora em diante dá continuidade à ação das mãos, do coração, da vida de Cristo no mundo. A igreja, corpo místico de Cristo, formada pelo próprio Senhor, que acolhe a todos nós batizados, ela prolonga nesse tempo que vivemos os sinais, a continuidade dos sinais de Cristo no mundo. Nosso Senhor continua atuando através da igreja, que é impulsionada pelo seu Espírito. A igreja ela é ungida, impulsionada, insulfada pelo poder do Espírito Santo para cumprir no mundo as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, é uma referência a esta presença no corpo místico de Cristo. A igreja ungida pelo Espírito que Ele derramou em Pentecostes, para continuarmos. O mesmo Cristo ontem, hoje e sempre, Ele age. Jesus não muda, Ele é o mesmo. Ele vai permeando a história com a sua presença, com a sua graça, nos concedendo os seus dons do Espírito. E nós, como filhos da igreja, somos chamados a continuar no tempo o apostolado do Evangelho, o anúncio. Jesus, enfim, Ele fala pela boca dos seus filhos na sua igreja, pelo testemunho de todos nós que estamos na igreja. E nesse mistério Ele chama, Ele designa, por ordem da sua graça e do seu chamado no Espírito, aqueles que vão ser mestres, vão ser doutores, vão ser evangelizadores, catequistas, etc., pastores. Nossa igreja é essa beleza que o Evangelho fala para nós. Que Deus nos ajude a vivermos no coração da igreja nossa mãe o amor, como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. O Santo Evangelho de hoje, Marcos 6, 30 a 34. No final do Evangelho, nós temos a seguinte narração. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Então, prezado ouvinte, essa passagem ela é muito bonita e tocante. Essa constatação de Jesus de que o nosso povo é uma comunidade grande de ovelhas sem pastor. Isso deve nos incomodar e nos levar a olhar na nossa cidade, na nossa comunidade, onde a gente precisa ser presença e expressão do corpo místico de Cristo, na catequese, na evangelização,
na implantação de novas comunidades, pois a igreja ela subsiste nessas pequenas comunidades que vão se formando em torno da palavra e da Eucaristia. A igreja é isso. Ela vive esse pilar da palavra, da Eucaristia, esse pilar da caridade, porque os cristãos amam e gostam de ajudar os que sofrem, e o pilar da missão, que precisamos ter muito presente. A paróquia não pode cristalizar ali nas suas atividades do dia a dia sem olhar as realidades que vão sendo formadas. Às vezes em nossas cidades nasce um bairro, um conglomerado de casas aí de 1.000 casas, 2.000 casas em pouco tempo. E a gente não abre o coração para isso. De repente você tem ali uma enorme porção de gente como ovelhas sem pastor. Aí a igreja não chega, a comunidade não está ali e as pessoas vão caindo na ignorância, na macumbaria, na feitiçaria, em outras coisas. Seitas vão tomando os nossos batizados e a gente fica parados, contente com o que estamos realizando ali na igreja matriz ou naquela capela da nossa comunidade. Vamos abrir os olhos, porque a missão de evangelizar não é só do padre, só do diácono, do religioso, não é de todos nós. O conselho de pastoral da paróquia precisa também estar atento a isso, assessorar bem o pároco, dizendo, olha, está nascendo um bairro aqui, vamos correr ali, vamos ver se a gente consegue um terreno para fazer um local para a gente evangelizar as pessoas e trazer as pessoas para a escuta da palavra, para a vivência dos sacramentos. Essa é a dimensão, porque o apostolado de Jesus ele continua através do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, e esse corpo místico dele fala no mundo através de nós batizados, através da hierarquia da igreja, através do laicato, através dos consagrados. Nós não podemos ficar presos a bobagens, a narrativas, a uma teologia vesga e ecofeminista da libertação, essas essências que não estão tão atinentes com o Evangelho. Vamos ser coerentes, vamos aplicar a doutrina da igreja, a palavra de Deus, como ela deve ser. Não vamos ficar criando narrativas para justificar ideologias. Vamos criar comunidades vivas e fortes. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai eterno, que nos deste seu Filho Jesus, que quiseste estabelecer o seu corpo místico, a igreja no qual nós estamos. Abençoa todos nós, tira o cansaço, a fadiga pastoral dos nossos corações e nos deu entusiasmo para levar a Tua presença, Senhor, a tantas pessoas que estão como ovelhas sem pastor. Abençoa nossas paróquias, nossas comunidades, para que não nos fechemos no egoísmo, na preguiça e nos devaneios. Dai-nos a graça de estarmos sempre a contento no trabalho da evangelização. Amém. Neste dia 3 de fevereiro, celebramos o dia de São Brás. Daremos a bênção própria dele. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livra-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado dia na presença do Senhor. Amém.